Fala galera, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Tranquilão? Hoje, domingão, dia 9 de junho, tivemos mais uma semana de queda do Ibovespa. Essa semana fechou com um pouquinho mais de 1%, mas mesmo assim, independente do índice Ibovespa, alguns ativos, algumas ações ainda estão em tendência de alta e podem nos dar boas oportunidades. E uma delas, ou duas delas, nós vamos trazer hoje aqui para que vocês possam olhar. Além das ações, também temos no Boas da Semana de hoje fundos imobiliários, alguns deles, e uma BDR do setor de tecnologia que está sensacional para a gente estudar e para quem sabe começar a pensar em investir lá fora através dos ativos aqui no Brasil. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso? Então vamos lá. O nosso Boas da Semana está recheado, mesmo com o Ibovespa caindo, tem bastante coisa boa para a gente analisar para a próxima semana. Vamos nessa? Então fica com a gente aí. Muito bem, seja muito bem-vindo. Você está no canal VDT Invest. Eu sou o Henrique. Se você está chegando hoje aqui, começando a conhecer o nosso canal através deste vídeo, eu já te convido a parar um segundinho, se inscreve aqui no canal, ative lá o sininho das notificações, deixe marcado ali a opção todos, porque daí toda vez que tiver um vídeo novo, seja ao vivo, seja gravado, o YouTube te manda a notificação meia hora antes e você vem participar com a gente. Deixa a sua dúvida, sua sugestão, sua reclamação, mas já deixa também a sugestão de melhoria, tá bom? E para você que já é o nosso inscrito aqui há mais tempo, meu muito obrigado sempre. É um prazer enorme ter a companhia de vocês. Muito bem, galera. Semana passada fizemos nossos estudos do índice Bovespa, pensamos lá quais seriam as possibilidades e o que aconteceu? Cravou exatamente onde nós falamos que poderia chegar. Vamos dar uma olhadinha lá? Olha lá aquela linha amarela que nós colocamos numa mínima de algum tempo atrás, ou numa máxima de algum tempo atrás, que era uma região de memória. Olha só onde o índice Bovespa chegou, pessoal. Exatamente lá. Bateu uma vez e voltou na sexta-feira, deu mais uma pancadona e agora tem um rumo, pelo menos por enquanto, de continuação desta queda. Infelizmente, o nosso índice Bovespa perdeu as regiões de suporte que nós havíamos desenhado ali, né? Em média de 200, uns topos anteriores do ano passado, agora ele está buscando uma região de topos do ano retrasado, então está perdendo todas as referências e agora o caminho é a continuação da queda. Se nós olharmos pelo gráfico semanal, o que é que nós temos aqui agora para nos orientar em relação a pontos de suporte? Temos a média de 80 períodos que já serviu pelo menos para segurar o preço, no mês de outubro do ano passado, pelo gráfico semanal, tocou uma vez, tocou a segunda, tocou a terceira e depois ele fez aquele ralizão de Natal, chegando na máxima histórica do mês de dezembro e depois vindo a fazer essa correção mais profunda e agora acelera o movimento de queda. A média de 80 foi subindo junto com o preço e agora ela está posicionada próximo dos 120 mil pontos, está lá em 120.262. Que eu acredito que esta próxima semana, a semana de 10 a 14 de junho, ela possa vir buscar. Este é o ponto onde nós devemos ficar atentos para que, se perder esta região, aí o próximo suporte está no fundo anterior aqui em 112 e depois, ou então, né, a média de 200 da semana que está em 114. Não pode perder isso aqui, pessoal. Aqui é condição para o Ibovespa se segurar e tentar uma retomada a partir de agora, tá? No gráfico diário, veja, já perdeu todas as referências, ó. E aí agora é caminho de queda. Gráfico diário, 117 mil pontos, que é a próxima média mais longa, tá? O que nós estamos olhando então aqui para a próxima semana? Caso ele volte um pouquinho e comece a querer subir, pode ser que ele venha buscar essa média de 200. Caso ele perca este fundo, ele pode vir fazer zigue-zagues descendentes. E por acaso, né, caso comece a semana meio lateralzão, ele pode ficar zigue-zagueando aqui numa região de suporte até encontrar compradores que tentem empurrar esse preço para cima. Então, índice Bovespa, para mim, já entrou em tendência de queda no gráfico diário, ainda se sustenta
um pouquinho no semanal, mas se perder aquela região do 80 ali, pode complicar um pouco mais, tá? Mas, independente disso, a gente está olhando o Ibovespa, porque o índice Ibovespa é uma referência, né? Para os investidores lá fora, então eles vão buscar os índices, assim como nós buscamos o índice S&P, o índice Dow Jones, o índice Nasdaq, enfim. Os investidores estrangeiros também olham para cá buscando o nosso índice. Mas nós aqui avaliamos individualmente, ativo por ativo, para encontrar aqueles que podem nos dar algumas oportunidades, tá? E a gente separa isso, colocamos numa planilha. O nosso bate-papo de sábado ao vivo é o começo dessa análise. Depois a gente refina isso depois, né, ao término do vídeo, refina no domingo de manhã e separa para enviar para os assinantes depois que está tudo prontinho, já tudo analisado, tudo separadinho, né? Está tudo pronto. E aí, ó, temos a nossa planilha já pronta para a semana de 10 a 14, onde nós temos 18 ativos essa semana. Pois é, apesar do índice Bovespa estar caindo, temos 18 ativos. Temos 8 pelo gráfico diário e 10 pelo gráfico semanal. Claro que aqui a gente junta as ações, junta fundos imobiliários e junta também algumas BDRs, que são ações de empresas lá fora, que são negociadas aqui no Brasil através de um fundo, né? O Recibo de Depósito Brasileiro, que é a BDR, tá? Mas ela tem a oscilação pareada no ativo principal lá nos Estados Unidos. Então, separamos alguns aqui para que vocês possam acompanhar com a gente. Então, se você já é assinante, agora à tarde você já recebeu o aviso lá que nós tínhamos liberado a planilha. Se você não é assinante ainda, está esperando o quê, pessoal? Entra lá no site vdtinvest.com.br, clica aqui na opção planos, ó, e aí você vai encontrar a primeira oportunidade ali, já é da planilha dos estudos semanais. Olha lá, tá vendo aqui, ó, estudos semanais de swing trade, tá? Onde nós concentramos ações, BDRs e fundos imobiliários. É só clicar no botão assine já que você vai ser direcionado lá para a página para assinatura. E tem uma novidade aqui que nos próximos dias ou nas próximas semanas nós vamos trazer. Vocês lembram que eu falo bastante sobre fundos imobiliários, né? Então, nós vamos separar agora os estudos e vamos criar uma planilha destas apenas para fundos imobiliários, tá bom? Para aquelas pessoas que estão começando agora, que têm ainda um pouco mais de cuidado, né? Que não querem ser tão agressivas assim, mas querem começar a olhar para o futuro, que eu sempre falo aqui, coloque lá em fundos imobiliários com a opção de olhar para o futuro e ter renda. Então nós vamos criar um serviço novo, que são os fundos imobiliários somente, tá? Vai ter um valorzinho um pouquinho menor do que as ações, mas é para quem está começando agora, tá? Isso aqui foi uma sugestão de um amigo meu, que é, né, cliente, amigo aqui, o Ricardo, que trabalhou comigo lá no Sebrae, e foi muito bem aceito e estamos criando já essa nova possibilidade para vocês, ok? Então, tudo bem. Dito isto, vamos então para a nossa análise. Já estamos lá olhando pelo gráfico do Ibovespa, falamos do Ibovespa, vamos dar uma olhadinha no dólar. O dólar, pessoal, foi uma paulada na sexta-feira, né? Rompeu o topo anterior, olha lá, fazendo zigue-zagues ascendentes, vindo buscar a região de médias, deixou um engolfo de alta na sexta-feira, com uma barra de ignição rompendo o topo, olha lá. E agora o próximo alvo deste dólar é a próxima média ali, ó, 5,443. Pelo gráfico semanal, como é que ele está? Olha, já rompe também a 400. Puxa vida, hein? Agora então, eu achava que na sexta-feira, ao bater nessa região aqui, poderia entrar uma forcinha de venda, né? Que é uma região de resistência, normalmente ele tem uma defesa aqui, como já teve lá no passado, né? Não aconteceu. O dólar subiu forte e aqui ele faz um belo de um pivô de alta, né? Olha que bonito aqui, ó, no gráfico semanal. Rompendo o topo, rompendo médias longas e abre espaço agora para ele buscar patamares maiores. Então, o dólar está bastante forte. Primeiro alvo aqui agora, depois dessa rompida, deixa eu ver se ele já rompeu esse topo também aqui, ó. Olha lá, já rompeu um topinho anterior lá de outubro do ano passado. Agora é caminho livre para buscar. Ó, pessoal, regiões de topo anterior, rompido, até tocou, deixa eu ver aqui. 5,373 e aqui 5,374. Ó, já rompeu o topo anterior também. Então, está liberado agora para buscar essa região da média de 400 aqui também. Vamos ver o que vai acontecer na próxima semana no dólar, tá? Quem gosta de fazer operação em dólar, tá bonito. A entrada legal estava aqui atrás, né? Na média de 9, ó, quando ele faz esse pivôzinho de alta e começa a subir, tá? Assim como você faz swing trade em ações,
você pode fazer swing trade em dólar, em índice, tá? É a mesma coisa. Você vai precisar de um pouquinho mais de garantia só, e a única característica é que o dólar e o índice, eles pagam o ajuste diário. Então, o que é o ajuste? É um cálculo que eles fazem no fim do dia, fecha aquela negociação. Se você tiver comprado a 1, ele fechou a 1,50, você ganha esses 50. E aí, paga-se no dia seguinte. Se você se mantiver posicionado, no outro dia, se ele subir mais um pouco, ele te paga mais um pouco. Se você se mantiver posicionado, se no outro dia, terceiro dia, cair um pouquinho, você paga um pouquinho. E assim por diante. Então, você pode se posicionar no swing trade em dólar ou no índice, e você vai recebendo ajustes diários ou pagando ajustes diários. É assim como no milho, no café, na soja, no boi. Derivativos são assim que funcionam, tá bom, pessoal? E o índice e o dólar são derivativos, né? Beleza? Então tá, Bitcoin. Como é que nós estamos vendo o Bitcoin? Olha lá, Bitcoin futuro. Chegando numa região de topo anterior, nós vimos que essa semana o Bitcoin bateu a máxima de 380 mil reais a unidade e voltou um pouquinho, mas pode buscar de novo aquela região. Aqui já bateu até em 392, ó, 392 e pouco, mas lá no Vector vocês conseguem ver máxima de 380 mil reais pelo mercado Bitcoin. E aqui, zigue-zagues ascendentes já, no gráfico semanal, bonito também, ó, andando forte, fazendo o mesmo movimento que está fazendo lá na Vector. Só que aqui ele não pegou ainda o topo anterior. Lá ele já chegou, tá? Mas olhando pelo Bitcoin, tendência de alta. O que eu sempre comento aqui também para nós ficarmos atentos são as curvas de juros, lembra? E há algum tempo atrás nós vínhamos olhando para a curva de juros do ano de 2026. Agora nós já estamos olhando um pouquinho mais lá na frente, estamos olhando para 2029, né? DI1F 29, olha só. Veja como tem bastante relação com o dólar, pessoal. Juros sobe, dólar sobe. Olha o tamanho da barra aqui, ó. É bem similar à barra dos juros. Então, fiquem de olho na taxa de juros, porque o dólar tem alguma similaridade, tá? Olhando para 2029, a curva de juros projetada já está em 11,8%. Chegou a bater 12,16% no começo, no pregão da sexta-feira, mas fechou em 11,9%. É preocupante, né? Porque a gente sabe que juros subindo significa que os investidores vão buscar renda fixa. E com isso, a gente tem uma queda nos ativos de maior risco. Então, é isso aí. Tem uma série de fatores aí que influenciam essa curva de juros. Lembrando que há pouco tempo atrás, no comecinho do ano, nós estávamos em 10%, né? Em janeiro. 9,99 chegou a fazer aqui, ó. 9,98. Finalzinho de dezembro, começo de janeiro. E agora nós já estamos quase em 12%. Então, isso é reflexo de uma série de coisinhas que vocês já sabem como é que estão, né? Muito bem. Então, fiquem atentos à curva de juros, que ele está bem atrelado a posicionamento do dólar também. Vamos lá para as commodities. Boi futuro. O boi futuro continua dentro daquela lateralização. Nós já tínhamos perdido aquela região de lateralização e agora ele pode dobrar esta queda, né? Então temos aí uma continuação, ele perde o fundo, volta a testar a região perdida ou rompida e agora pode caminhar continuando esse movimento para baixo. Vemos aqui o estocástico lento e o índice de força relativa numa região de sobrevenda. Pode ser que venha aí uma recuperaçãozinha, um repique? Pode, mas, via de regra, estamos vendo o boi jogando para baixo. O que pode nos salvar aqui é que nós temos uma média de 400 períodos aritmética, onde o preço parou essa semana, né? Até chegou a perder, voltou e fechou um pouquinho acima dessa média. Tomara que esta média segure os preços e agora o boi comece a ganhar um pouquinho de preço. Tá? Por que isso, pessoal? Porque para os pecuaristas isso é muito ruim, porque os insumos não param de subir, vacina, vermífugo, tudo mais, ração, e o preço do boi gordo caindo. É ruim para o pecuarista, só é bom para frigoríficos, né? Que tem o poder de colocar preço na cabeça do gado lá, vocês sabem disso. Poucos frigoríficos, mercado muito na mão de poucos, né? Manipulação. Soja, vamos dar uma olhadinha na soja. Tentou subir, mas não teve força. Semana passada eu comentava aqui com a gente, né, que nós tínhamos um 1, 2, 3 de venda na soja. O que aconteceu? Perdeu, já foi embora. Lembra que eu comentava aqui, pessoal, se fosse para acionar um 9 ponto alguma coisa, eu teria acionado, né?
Olha lá, tivemos um topo duplo, ó. Topo duplo acionado na venda aqui de soja. Testou de novo, outro 1, 2, 3 de venda aqui, ó. Ó, gráfico diário, perdeu aqui, é venda. Assim como nós temos na compra, temos na venda. Quem é que pode segurar o preço? E está, de certa forma, segurando a média de 200 períodos do gráfico semanal. Região de suporte lá do ano passado, e agora, de novo, a 200 subindo aqui, podendo segurar. Tomara que segure para a nossa sojinha também ganhar força. Saiu o PIB do primeiro trimestre aí, e quem segurou o PIB do Brasil foi o agro, né? O agro teve uma alta aí de 11 ponto alguma coisa por cento. Então, o agro segura o nosso PIB. Tem que subir um pouquinho mais essa soja. Vamos dar uma olhadinha no milho? O milho tentou esses dias dar uma guinada na quinta-feira, mas na sexta-feira ele abriu e veio para baixo, né? Média de 9 tentando virar, mas ainda não está bom para o milho. Eu comentava com vocês aqui a semana passada, no nosso Sábado em Ação, que alguém perguntou para a gente como é que está o milho e tal. Eu falei, ainda não está bom. Quando é que nós vamos olhar para o milho? Quando ele passar dessa média aqui, ó. Quando ele ultrapassar a média de 200 períodos, quando ele fizer um pivô de alta e depois vamos esperar fazer um pullback nessa região rompida aqui, ó. Aí nós vamos começar a olhar para o milho com força. Se não, por enquanto ainda é cedo, tá? Fez uma cunha aqui, rompeu essa cunha, mas não entregou o movimento. A média de 200 se segurou. Aqui houve também um topo duplo, ó, praticamente um topo duplo, em que nós vemos o milho talvez entregando já o primeiro alvo. Olha lá, próximo de entregar o primeiro alvo desse topo duplo. Então vamos com calma esperar o milho reverter, porque a hora que entra a tendência no milho, a gente consegue surfar uma tendência bastante legal, né? Ó, assim, por exemplo, como aconteceu em 2020, ó. A gente vai com ele tranquilo, mas temos que esperar, né? Essa tendência de baixa nós perdemos e agora vamos esperar para ele retomar o seu preço, tá? Está numa região de suporte, tentou subir. O importante é que ele não está fazendo fundos mais baixos, né? Então ele está se mantendo, ó, em fundos ascendentes e até podemos colocar aqui topos descendentes. Então temos um triângulo aí, um triângulo simétrico se formando no gráfico diário, se olharmos um pouquinho mais afastado aí, tá? Por enquanto é isso no milho. E no café, para nós fecharmos as commodities, teve aquele movimento de alta grande, depois voltou a corrigir praticamente todo aquele topo rompido, sobe de novo, encontra a região de topo anterior e sexta-feira cai novamente 3,20%. Estrelinha cadente aqui, ó, funciona forte, hein, pessoal? Ó, estrelinha cadente, venda. Estrelinha cadente, venda. Tá vendo? Olha como funciona. Chegou na região de resistência, deixou um candle de reversão, vende. Olha, ó, análise técnica pura, clássica, né? A gente coloca, inclusive, isso aqui no nosso treinamento. Que, aliás, ao chegarmos nos 50 mil inscritos aqui no canal, nós vamos abrir uma turma do treinamento de imersão em mentoria totalmente online e eu vou colocar um cupom de desconto lá para 10 vagas totalmente free, para que todo mundo possa participar de qualquer lugar do país, do mundo aí que queira participar. Normalmente nós estamos fazendo lá na sede da corretora da Numbus, né, em São Paulo, mas agora nós vamos fazer online para comemorar os 50 mil. Então, quem não se inscreveu no canal ainda, é agora. Aproveita para chegar nos 50 e você participar disso também. Muito bem, commodities vistas, vamos dar uma olhadinha então nas duas principais ações da nossa bolsa, né? Vale e Petrobras, para a gente ver, porque elas balizam o nosso índice Bovespa. Claro que a gente analisa tudo individualmente, mas elas balizam de certa forma porque a nossa bolsa é muito concentrada nestes dois ativos. Então vamos começar com Petrobras, que semana passada tentou subir, mas na sexta-feira, olha só o que aconteceu. Queda de 3,75%, vindo buscar uma região de topinho rompido e aquela região praticamente de fundo que fez semana passada, logo depois do anúncio da saída do Jean Paul Prats, né? Eu até estava contente aqui porque ele tinha rompido a região do gap. Falei, putz, agora ele vai buscar o gap de alta, fechar esse gap, né? O que aconteceu? Fechou, nada. Veio para baixo e agora de novo uma queda. Ainda não é desesperador, porque nós estamos olhando Petrobras, tem correção para acontecer ainda no gráfico mensal, de forma bastante tranquila, porque ele subiu muito forte nos últimos anos, né? Então, ó, tivemos 2 meses de queda aqui, sobe, mais 2 meses de queda. Se vier buscar essa média de 9 períodos, tranquilo, 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 nada de se desesperar, tá? Quem está posicionado aí, comprou aqui embaixo,
ou comprou aqui embaixo, né? Ainda está tranquilo. Mas num gráfico mais curto, gráfico de curto prazo, a Petrobras tem uma tendência a vir buscar este fundo aqui, ó. Se perder essa região de fundo, o próximo é essa região da média de 200, tá? E se perder, ela vai, pessoal, tá bom? E a Vale, né? Para a gente encerrar aqui os nossos principais ativos, a Vale também perdeu essa semana bastante força, vindo praticamente buscar uma região de fundo anterior aqui atrás, ó, e deixou para nós 1, 2, 3 de venda, de novo, ó. Perdeu aqui, é rumo para baixo, tá? No gráfico semanal, a 200 que estava subindo, servindo aqui de suporte, ó, virou uma resistência agora, bateu na resistência e volta. E aqui deixou uma média de 21 virando para baixo. Então aqui é um ponto contínuo de venda, com 9,1 de venda que acionou já nessa semana. Então a Vale eu vejo como mais um pouco de queda. No gráfico mensal de Vale, vejam, nós tínhamos até uma LT aqui, ó, que já foi rompida, certo? Se nós pegarmos um prazo mais curtinho, eu sei que não é bem o caso aqui, ó, mas tinha até um triângulo simétrico ali que perdeu as linhas de referência e agora pode dar uma pancadinha para baixo em Vale, né? Tínhamos uma LT aqui, vamos ver. Dá para desenhar uma LT? Até dá, né? Essa linha que estava sendo respeitada perdeu essa semana. E aí, sendo perdida, agora o caminho é para baixo, não é? Olha lá. Nós pegarmos bem dos fundos, exatamente nas mínimas, temos um toque, 2, 3, ainda não perdeu, mas nós olharmos para pegar o maior número de toques possíveis, né? Olha lá, ele até já perdeu, rompeu. Então deixou um candlezinho vendedor aqui e acionou esse candle, né? E agora eu acho que é para baixo a Vale mais um pouco, tá? Acredito eu. Gráfico mensal caindo abaixo das médias, semanal e diário abaixo das médias, nada a se fazer em relação a compras. Certo, pessoal? É isso aí, né? Fazer o quê? Bom, mas aqui estamos para o nosso Boas da Semana. E no Boas da Semana nós falamos de boas, né? Boas oportunidades. E para essa semana eu separei para vocês, acho que temos 5 oportunidades aqui para avaliarmos. 5 oportunidades. 3 pelo gráfico diário, 3 pelo gráfico semanal. Ok? Na planilha lá dos assinantes, você que é assinante, tem 18 lá. Então eu vou trazer algumas aqui para o pessoal olhar, analisar, acompanhar na próxima semana e aí sim pensar, caso queira, né, fazer os seus estudos aí, caso queira fazer seus investimentos, comece a pensar nestas ações. Vamos lá então? Primeira pelo gráfico diário, a gente estava olhando ela ontem, inclusive no nosso Boa, no sábado em ação, ao vivo aqui. Né? A gente estava comentando de alguns ativos que fecharam em alta, fecharam em baixa, e nós nos deparamos com essa aqui, ó, Clear Sale CLSA3. Olha lá, ela estava vindo em alta, um movimento forte, até o mês de abril, aí lateralizou, perdeu um pouquinho, ficou com candles bastante pequenininhos, duvidosos, chegou a perder as médias, ganhou força. Na semana, apesar do índice Bovespa cair, ela não caiu, e na sexta-feira, pessoal, ela fez isso aqui, ó. Olha a paulada que ela deu. E olha o tamanho do volume. É o que eu sempre comento aqui com vocês. Lembram que eu falo sempre aqui? Teoria de Dow. O volume antecede o preço ou o volume acelera o movimento. Então, essa segunda hipótese, o volume acelera o movimento. E olha só os nossos indicadores agora dando já condição para nós, tá vendo? Todos eles. E mais um deles aqui, para nós comemorarmos, o nosso VDT Swing. Olha que coisa linda, partindo da onde? Das médias, assim como partiu aqui, assim como partiu aqui, está partindo agora. Barra de ignição com muita convicção. Depois de um monte de candlezinho de dúvida, um volume gigante em relação aos últimos aqui, né, ao mês de abril, e agora, quem sabe, ele vai buscar patamares maiores. Então, a entrada na CLSA, ou seja, o ponto de compra deste ativo é no rompimento desta máxima da sexta-feira. Então, a máxima foi R$ 9,10. Nós vamos colocar uma compra a hora que atingir R$ 9,11. Tá? Então, no 9 e 11, a gente entra na operação. O nosso stop está um pouquinho mais
Longo está, porque a barra é muito grande e nós temos que colocar um stop protegido próximo das médias. Então, nosso stop está lá em R$ 7,09, é um stop de 20%. Mas os alvos também são interessantes. Nós temos o primeiro alvo lá em R$ 10,39, o segundo alvo em R$ 11,80 e o terceiro alvo em R$ 12,90, o que vai nos trazer, caso chegue lá no terceiro alvo, um retorno de 41%. Então, risco-retorno muitas vezes maior, né? O retorno muitas vezes maior que o risco. E esses ativos assim, né, que não são aquelas blue chips, tem muito potencial de dar pancadas maiores, né? Tem potencial de valorização. As small caps. Por causa disso, ó, olha só o movimento que ela faz, ó. Quando ela fez o pivô de alta, olha lá, faz o pivô de alta aqui, ou até esse pivôzinho aqui rompendo já com o alinhamento das médias, olha como ela subiu, pessoal. 127% em 30 dias. Olha isso, 31 dias. Depois, lateralizou e vai tentar de novo. Se ela replicar metade desse movimento aqui, nós vamos pegar a parte dele, que nós vamos pegar os 40%, né? E ó, tem espaço para subir, tá vendo? Porque ela já tem um topo lá em cima, então o preço já tem memória. Então nós vamos ficar de olho na CLSA3. Essa é a primeira, tá? A segunda, o segundo ativo que eu vou trazer para vocês essa semana é um fundo imobiliário que eu sempre falo aqui. Comece a considerar a possibilidade de você começar a fazer aportes pequenos para buscar renda lá no futuro. Inclusive, que eu comentava aqui com o Ricardo, meu amigo, esses dias que ele esteve visitando aqui, inclusive deu a sugestão de fazer uma planilha só de fundos, que eu aceitei, vai ser feito. Falei para ele, Ricardo, você tem duas crianças pequenas, um de 10 anos e um de 7 anos. Já tem CPF? Já tem CPF. Abra uma conta para eles na XP. Vocês podem fazer isso, inclusive já tem amigos meus fazendo isso também. Vocês abrem uma conta para eles, você como responsável pode transferir o dinheiro para eles, coloca lá R$ 100 por mês e começa a comprar cota de fundo imobiliário. Cada cotinha que você vai comprando, ele vai te pagando dividendo mensal. Esse dividendo mensal, 1%, 0,9%, você intera mais um pouquinho e compra mais uma cota. E você vai criando uma fonte de renda para os teus filhos lá na frente. Né? Puxa, eu vou precisar pagar a faculdade, tá lá o capital deles rendendo lá e você vai conseguir pagar. Faça isso que você vai me agradecer no futuro, tá? Então, agora, nós vamos trazer um para analisar aqui, que é um fundo imobiliário. HSAF11. Olha lá, pessoal. O HSAF11, tirar os estudos para ficar mais fácil aqui. Olha lá. Estava subindo forte, de repente veio um susto aqui, um tropeço. Tem muita gente que aqui sai da posição, porque meu capital caiu 7%. Olha lá, tá vendo? O fundo não cai tanto, assim como também não sobe tanto, mas ó, depois que ele caiu 7, ele já subiu 5. Quer dizer, não precisa ficar desesperado com fundos, tá? E o HSF11 é um fundo de recebíveis imobiliários. Então, ele é um fundo que representa 0,15% do índice de fundos imobiliários, assim como tem o Ibovespa, tem o IFIX. Esse ativo faz parte. É um ativo que tem liquidez média diária de R$ 653 mil, tem 11 mil cotistas, tá? O valor patrimonial dele é de 227 milhões de reais e paga ao mês para você 1,17% isento de imposto de renda. 1,17% isento de imposto de renda. Se você colocar esse papel, uma graninha nesse papel aí, ao longo do ano você vai ter mais de 12% de rentabilidade. Muito mais do que qualquer CDB aí, sem pagar imposto de renda, tá? Se você colocar um pouquinho mais, pegar o dividendo, colocar um pouquinho mais e colocar todo mês uma comprinha, você vai ver como você vai fazer um capital muito rápido. Daqui um ano, dois, você começa a ter uma renda legalzinha e aí você começa a ficar mais animado. Opa, agora eu vou aportar mais. E o que é legal, pessoal? Você começa a construir o seu plano de aposentadoria. Porque nós sabemos que daqui a um tempo nós vamos ter uma reforma, né, previdenciária de novo, por causa da pirâmide etária, já falamos isso aqui algumas vezes. Então comece a pensar nesse planejamento para você e para a sua família, tá? Beleza? Eu sei que tem muita gente que tem previdência privada, tem a previdência oficial, ok, mas faça um plano desse também para que você tenha liquidez caso precise de alguma coisa, tá? É D mais 2, então não tem problema nenhum. D que eu falo é dia, né? Você vendeu hoje, 2 dias depois está na sua conta. E mais uma coisa, na XP, que é a nossa parceira aqui, não tem corretagem. Então você não tem corretagem, o rendimento do dividendo mensal é isento de imposto de renda. Olha quanta coisa boa que você tem para olhar para o futuro.
tá? Então, HSAF 11, a entrada lá em R$ 86,81, o stop está em R$ 83,49, o primeiro alvo R$ 87,51, o segundo alvo R$ 89,00 e o terceiro alvo R$ 91,41. Eu sempre coloco aqui alvos, né? Porque tem alguém que vai querer sair da operação e tal, então põe para efeito estatístico e efeito didático. Porém, fundos imobiliários eu estou comprando para futuros. Então, não necessita ficar fechando posição toda hora. O que é importante é você acumular, diversificar e montar uma carteira de renda. Este é o propósito quando você investe em fundos. Por isto, você pode fazer aquisição de cotas por unidade. Então não precisa colocar capital grande. É uma cota por mês, duas, cinco. Opa, sobrou um pouquinho mais, aí eu vou lá e compro 10. Tá? Você pode ir fazendo isso de pouco a pouco, mas vai criando o hábito de fazer isso para que você possa olhar lá no futuro, daqui 20, 30 anos, e ter uma carteira que te renda. E toda essa renda, se você não for usar, reverte ela para fundos de novo. Vai construindo esse colchão, pessoal. Vai ser muito legal para vocês. Tá bom? Beleza? Se você ainda não é assinante, né, então da planilha que toda semana tem isso, convido você a conhecer lá, vdtinvest.com.br. Você tem a opção planos aqui, ó. A primeira linha dela já são os estudos semanais de swing trade, onde nós encontramos aqui, ó, ações, BDRs e fundos. Por enquanto está assim. Depois nós vamos ter uma planilha específica só para fundos em breve, tá? Vai lá, clica lá, conheça. Se você quiser, clica no botão assine já, você vai ser direcionado para a página da inscrição lá e tudo mais, colocar a identificação, tá? E aqui estão todos os nossos serviços, ó. Aquele indicador de swing trade que eu mostrei para vocês, que a barra estava azul, ele está aqui, ó. Olha lá, indicador de swing trade, o VDT Swing. Você também pode ter esse indicador na sua máquina aí. É só você clicar aqui, vai lá no Assine Já, você instala no seu Profit Chart e você monitora todos os seus ativos com aquele indicador da CL que eu acabei de mostrar aqui, ó, que vai dar aquela baita daquela pernada ali, ó. Vai ficar desse jeito no seu gráfico. Quando fica azul, ele está se preparando para entrar. Quando ele fica verde, ele entra na operação. 100%. Gráfico diário, 22 dias, 100%. Detalhe, agora você pode deixar isso aqui automático. Assim como você pode fazer as operações de day trade automática, agora você pode também utilizar o VDT Swing de forma automática. Swing trade automático. Você tem a estatística do ativo, monta lá o teu robô e ele faz a operação para vocês. Tá? Beleza? Vamos lá então para o gráfico semanal? Separamos algumas aqui. Temos 3 para vocês observarem. Uma delas é uma empresa de tecnologia lá dos Estados Unidos, com uma BDR que está sensacional. Vamos lá então? A primeira delas aqui é a DIR3, pessoal. A DIR3 é um papel do setor de imóveis, né, do setor imobiliário. Então é uma ação, não é um fundo imobiliário, é uma empresa do setor imobiliário e que vem fazendo zigue-zagues ascendentes desde lá de outubro do ano passado. Olha lá, lateralizou, voltou, subiu, encostou na 21, deixou um candlezinho aqui, um padrãozinho de candle no semanal, subiu mais um pouco, volta, faz uma correção e esta semana deixa o que para nós? 1, 2, 3 de compra em cima da média, com o volume chegando, as nossas barrinhas do MACD já ganhando força também, ó. Isso mostra a divergência entre as médias, né? Quer dizer, é a intensidade da tendência aumentando, né? Beleza? E temos uma possibilidade de continuar esse movimento de alta em direcional, tá? Ações da DIR3, ponto de entrada aqui, rompimento da máxima da semana passada. A entrada na DIR3 está em R$ 26,75. O stop está em R$ 23,99. É um stop de aproximadamente 10%. Primeiro alvo, R$ 27,96. Segundo alvo, R$ 28,98. E o terceiro alvo, 30,63. É uma operação para buscar 14,5%, tá? Em poucas semanas. Observando o movimento dela aqui, a gente pode, né, analisar e ver que ela está numa tendência de alta interessante aqui, ó. Bem, depois da pandemia, ela não mais fez fundos, não perdeu fundo, ó. Ó como está aqui, ó. Tendência de alta claríssima. Então, vamos aproveitar a tendência de alta e vamos surfar o movimento junto com ela, né? Tá? Vamos ver o nosso indicador? O VDT Swing já entrou, pessoal. Entrou aqui
e entrou de novo aqui, ó, naquele engolfozinho da média de 9, aqui 21, ó. Já está com 6,84%, olha lá. Tá? E no diário, olha lá, entrou na sexta-feira. Esse aqui estava azul, esse aqui rompeu, ficou verde, os dois. Tá? Então, direcional bonita. Vamos olhar mais uma aqui no gráfico semanal. Estou falando de outro fundo imobiliário, tá? Um fundo agora VGHF11, outro fundo de recebíveis imobiliários. É um fundo que representa 1,05% do índice de fundos, então é um fundo importante, né? Tem lá liquidez média diária por dia de 4 milhões de reais, 396 mil cotistas, valor patrimonial 1 bilhão e 500 milhões de reais, certo? Representando 1,05% do IFIX, é um fundo bastante importante. Paga-se para nós 0,99% ao mês de dividendo isentos de imposto de renda, tá, gente? Então, vale a pena. Vamos nessa? Gráfico semanal. O que é que nós olhamos nela? Nós olhamos que ela faz um movimento de alta importante, faz uma correção, começa a subir, volta e aí encosta aonde? Na 80, olha lá. A oitentinha, ela tem uma função bastante importante, né? Uma cerca de proteção ali. E depois, o que que ela faz? Ó, faz um pivô de alta. Olha lá, no gráfico semanal. Tá vendo só? Bonito, né? Um martelo, rompeu o martelo, volta, ficou algumas semanas de lado aí. Esta semana ele vai para cima, rompe essa região de topo anterior, faz um baita de um candle de ignição, engolfa. Aqui nós temos um engolfo de alta também, ó. Engolfo de alta. E agora tem espaço livre para continuar subindo. Fechando na máxima da semana passada, fechou em R$ 9,08 e a máxima da semana foi 9,08. Tá? Então, vamos considerar uma oportunidade. Veja, pessoal, VGHF11 é um ativo aí, um fundo que tem a sua cotação em R$ 9,00. Quer dizer, Henrique, eu não tenho como fazer aporte em fundo imobiliário. Puxa, cara, desculpa, mas tem. Se colocar 10 cotas aqui, ó, vai dar R$ 90,00. Difícil você sair um fim de semana com a sua família, ou sair com a namorada, ou sair com o seu marido, ou sair com o seu filho, e gastar menos de R$ 200 num evento, uma saidinha aí. Estacionamento, vai no shopping, vai não sei na onde, come não sei o quê, 200, 250 pau fica fácil. Então pensa nisso. R$ 90 não vai tirar o seu couro, né? Não vai sangrar, e você começa a pensar no seu futuro, tá? Além de 0,99% ao mês e isento de imposto de renda. Então veja, trouxemos um aqui para o gráfico diário que paga 1,17 e agora tem um de 0,99. Olha só como você vai construindo a sua carteira. E é lógico, você não vai pulverizar o seu capital em todos os fundos. Não, nós vamos fazer uma seleção de fundos e você vai trabalhar sempre ali com um rangezinho. Vamos escolher alguns do setor recebíveis imobiliários, algum no setor de incorporação, que também dá, paga bem, né? Outros no recebíveis, então dá para pensar, alguns de banco, então dá para pensar aí para você montar uma carteira bastante interessante, tá? Vamos lá então, VGHF11, a entrada, ruptura da máxima da semana, então é R$ 9,09 é o ponto de compra deste fundo. O stop está posicionado onde, galera? O stop está posicionado um pouquinho abaixo ali, né? Um pouquinho abaixo de 8,70. 8 e pouquinho, 8,73, tá? Para ser mais exato. Tá? Primeiro alvo, 9,23. Segundo alvo, 9,28. Terceiro alvo, 10,17. Lembrando que estou falando de alvos porque é uma questão mais estatística. E para quem, claro, que quiser fazer o seu aporte e depois sair, beleza. Mas observem isso para renda lá na frente. Tá bom? E para encerrarmos o nosso Boas da Semana desse domingo, vou trazer uma BDR para vocês aqui. Comentava esses dias aqui no Instagram, aqui no próprio YouTube também, que o nosso Ibovespa está caindo, mas Nasdaq, SP500 estão fazendo máximas históricas. SP500 bateu máxima histórica. E é claro que muitos ativos estão lá subindo para fazer o índice subir. E aí nós fazemos a análise das BDRs, e só para que vocês tenham ideia, para os assinantes da planilha, nós temos ativos de tecnologia. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ativos de tecnologia
nas BDRs americanas analisadas e colocadas na planilha para essa semana. Tá? Por quê? Porque o Nasdaq começou a subir, as empresas estão subindo e nós vamos fazer a mesma operação aqui, só que ao invés de fazer na ação lá, você faz a ação pela BDR aqui no Brasil. Tá? E a BDR, pessoal, é um fundo. Isso quer dizer o quê? De fundos, nós podemos comprar cotas, unidades de cotas. Assim como no fundo imobiliário, a BDR funciona da mesma maneira, tem o mesmo comportamento. Você adquire cotas e você pode fazer aportes também, do mesmo jeito que você faz em fundos. Então, se você quiser pensar numa forma de você ter o seu capital exposto numa ação americana, as BDRs são boas oportunidades também, sem você precisar fazer abertura de conta lá fora, transferir recurso em dólar para lá. A BDR te ajuda nesse momento também. Tá? Vamos lá então, galera. Quem é que nós estamos trazendo aqui para análise para a semana? Amazon. Olha que movimento lindo, galera. AMZO34. É isso aí. A Amazon, ela tem a ação dela subindo forte. Começou a subir lá em 2022, 2023, sobe, sobe. Rompeu a 200, foi-se embora, voltou e agora deixando para nós um candlezinho no gráfico semanal. Olha lá que bonito, ó. 3 semanas de correção, barra de ignição. A partir de onde? Das médias, da média de 9 períodos. E o que ele está desenhando para nós aqui? Está desenhando um, dois, três de compra no gráfico semanal. Olha lá. O índice de força relativa já está virando para cima, estocástico também, o nosso MACD também, o nosso VDT Swing também está deixando o candlezinho azul. Veja, e anteriormente ele fez uma entrada aqui, o pico dela foi de 39%, depois voltou um pouquinho, deixou uma outra entrada aqui pelo semanal, o pico foi de 44%, e agora deixa de novo um candle azul. Tá? O VDT Swing tem essa característica. Ativos em tendência de alta, ele vai buscar uma pernada grande, um stop curto. Então, no longo prazo, ele traz para você resultado muito positivo. A gente já tem estudos sobre isso aqui, tá? Tá aqui no canal, inclusive, se vocês quiserem assistir, é só buscar nos canais aí. Candle azul quer dizer o quê? Rompeu, segunda-feira começa a pancar. Ah, não, segunda-feira não. Semanal, né? Estamos analisando o gráfico semanal, temos que esperar a barra inteira se formar de segunda a sexta. Mas, olhando pelo lado do rompimento aqui, o que nós vamos olhar? Caso rompa 49,22, portanto, em R$ 49,23, você pode fazer a compra desta ação, desta BDR, né? E o que nós temos aqui juntamente com essa movimentação, pessoal? Ó, fundo, topo, fundo mais alto que o fundo anterior, e ele pode romper essa região. Quando ele faz esse movimento, nós temos o pivô de alta, né? Então, aquelas pessoas que venderam por aqui, apostando na queda, o stopzinho dele está aqui em cima. Chegou nesse topinho aqui, acelera o movimento. Tá? Por quê? Porque ele vai ter que comprar para topar a operação vendida. E aí, joga para cima. Então, entrada 49,23, o stop 44,75, o primeiro alvo 51,91, o segundo alvo 53,40 e o terceiro alvo 55,80, tá? Uma pergunta que às vezes as pessoas fazem para mim aqui, até uma curiosidade. Ah, outro dia um aluno aqui perguntou, um assinante aqui, como é que você calcula esses alvos? Pessoal, eu não calculo alvo nenhum. O ativo entrega os alvos para nós. O ativo mostra para nós onde é que estão os pontos de alvo. E no treinamento a gente mostra isso para vocês, como é que você encontra esse ponto de alvo. Tem várias formas de você fazer isso. A gente coloca 3 delas e prioriza, né, de acordo com o que a gente vai olhar os estudos. Tá? Então existe uma regrinha aqui, pelo menos eu uso e funciona bastante. Vocês vêm aqui sempre. Tá bom? Beleza? No treinamento a gente vai falar isso. Então, chegando nos 50 mil inscritos, nós vamos abrir a turma do treinamento. Vamos deixar lá as 10 vagas com 100% de gratuidade. Quem chegar primeiro, leva, e depois as outras, a partir da 11ª, começa a fazer a inscrição no valor normal. O treinamento vai ser online, nós vamos marcar a data direitinho para concluir essas 30 horas juntos. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, portanto, essa semana temos 5 ativos para estudar. Você que acompanhou a gente aqui, posiciona, anota esses ativos aí, escreve num papelzinho, onde é que está o ponto de entrada, stop, alvo 1, 2 e 3, e vai lá e olha ao longo da semana. Ou se você quiser montar uma planilha para acompanhar, e principalmente eu sempre comento aqui, veja
o tamanho dessa movimentação, quantos dias ou quantas semanas demora para atingir cada ponto que nós colocamos de alvos aqui. Quando você vai fazendo isso e vai mapeando ativo por ativo, você já começa a entender que cada uma dessas ações, BDRs, tem lá o seu comportamento em tempo. E aí você consegue, opa, tem um padrão aqui. Pronto, se você identificar um padrão que se repete continuamente, com um índice de acerto acima de 60%, você está com uma alta performance nas operações. E aí, pessoal, esquece o nome de setup, setup do Larry, setup do Richard Dennis, do Mark Douglas, esquece isso aí. Isso aí são os caras que estudaram o comportamento dos preços, identificaram alguns padrões e batizaram com algum nome lá aquele comportamento. Mas olhando para trás, você vai ver o movimento acontecendo. E aí você vai ver, alguns respeitam mais a média de 14, o outro respeita mais a média de 50. Mapeia. Isso é estudar, tá? Algumas pessoas perguntam para mim aqui, Henrique, quanto que dá isso, aquilo? Eu falei, pessoal, não sei, vai lá e estuda. É mais fácil você estudar que você montando ali o seu papelzinho, a sua planilha, você vai ter certeza daquilo que você está escrevendo, que você está vendo. Eu posso falar um número aqui que não se comprova. Eu tenho meus estudos aqui, mas eu prefiro que vocês façam os de vocês, né? Pô, esse vídeo que eu faço aqui, o de sábado que eu faço ao vivo, ficamos às vezes 2 horas e meia batendo papo, a gente está estudando, eu estou estudando, junto com vocês, né? Então é legal isso. Mantenha essa rotina diária para que você vai evoluir rapidamente se você estudar um pouquinho por dia, tá bom? Beleza? Para quem vai fazer day trade, primeiro movimento, espera lá, gráfico de 30 minutos, meia hora, uma hora, espera ele fazer um zigue-zague no 15, por exemplo, para depois mostrar a direção, tá? Aí você pensa em fazer a operação. Você que vai fazer swing trade nessas operações ou em outros que você já identificou, abriu o pregão, põe a sua ordem lá. Pegou a ordem? Primeira coisa que você vai fazer é colocar o teu stop. Coloque o teu stop. Tem aluno aqui, tem cliente que às vezes entra na operação, não põe stop e depois fica, ai meu Deus, o meu capital. Pessoal, o melhor stop é o primeiro. Você já calculou ali, poxa vida, 5% do meu capital, eu, coloco em risco. Maravilha. Chegou no 5%? Maravilha. Vai te doer ali, você fica com aquela frustração, mas não vai te tirar o sono, você consegue voltar para o mercado amanhã. Deixar sem stop é roubada, tá? Primeira coisa que você vai colocar é o stop, depois você vai calcular os seus alvos. Tá bom? Beleza? Então põe a ordem lá, pegou, coloca o stop. Não pegou? Espera fechar o pregão, se for o gráfico diário. Espera fechar, tira a ordem do book. Analisa se vale a pena continuar, né? Se tiver posicionado na tendência ainda, só foi um centavinho ou dois ali, vale a pena mudar a ordem? Aí você deixa para o dia seguinte. Se não, virou tudo. Cancela, tira, vamos procurar outro ativo, que todo dia tem mercado, né? Todo dia tem ativo subindo e descendo. Isso é legal, é essa dinâmica do mercado. E é o que a gente sempre fala aqui, que eu sempre comento com vocês, a questão do varejo, né? Eu vou buscar ativos em tendência de alta, porque são aqueles produtos que estão na moda para eu trazer na minha loja e vender. Então eu tenho que comprar produtos que estão subindo e não caindo. Que nem alguém me perguntou ontem, logo no finzinho do nosso bate-papo do sábado aqui, Henrique, dá para montar a posição em Magalu? Não, Magalu está caindo, varejo está caindo, então não. Nós temos que olhar ativos que estão subindo. O papel está subindo, eu quero que ele faça um recuo dentro de uma tendência de alta para eu buscar a compra. E não vou comprar aquele papel que está caindo. Pelo contrário, sair dele, não quero nem saber dele, né? Nós não podemos ficar com esse pensamento, pessoal. Vamos comprar ativos que estão subindo, se valorizando, para nós colocarmos na nossa loja. Subiu, caiu um pouquinho, deixou um sinal, é onde eu quero comprar. Subiu, caiu um pouquinho, deixou um sinal, é onde eu quero comprar. Tá? É isso aí. Beleza? Boa semana para todo mundo. Entramos na segunda semana do mês de junho. Já estamos nos encaminhando para metade do ano. Puxa vida, como está passando, né? E aí, vamos ver se a gente consegue fazer com o Ibovespa, né? Vamos torcer para o Ibovespa retomar o caminho da alta aí e ganhar novos fôlegos. Tá bom? Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, deixe os seus comentários aqui com a gente. Se não é inscrito aqui, já peço de novo, se inscreve aqui no canal. Deixe ativado o sininho lá para que você seja notificado sempre. E se o nosso conteúdo faz sentido para você, eu quero pedir a sua ajuda. Compartilhe com mais uma pessoa apenas, ou um grupo da família lá, grupo de amigos que gostam do mercado financeiro ou que estão chegando no mercado financeiro e precisam
bate-papo aqui de uma forma mais clara, didática, com paciência para explicar, que é o que a gente sempre tem feito aqui, tá bom? E aí a gente vai aumentando essa corrente do bem, mais gente aprende, mais gente vem para a bolsa, começa a investir, pezinho no chão e vai tornando isso um hábito e todo mundo vai conseguindo fazer o seu pé de meia. Beleza? E, claro, ajuda o canal também, mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante, chegando nos 50 mil mais rápido, todo mundo sai ganhando, porque nós vamos abrir o nosso treinamento lá. Valeu, galera! Boa semana para todos vocês, fiquem com Deus, muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Tchau, tchau!